Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse as falhas que a gente comete, que muitas vezes atrasam o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, e principalmente a gente se espelhar em quem vem acertando, em quem vem fazendo as coisas da melhor forma possível. Então, você vai ter aqui, né, mais ou menos uns 50 minutos de mentoria gratuita com uma fera. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, se você está em casa, já separa, já prepara tudo para você tomar nota de tudo. E se você está na academia, se você está em outro espaço, já pega o seu bloco de notas ou então aquele grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo, para você não perder nenhum insight, não deixar passar nada. Beleza? Aqui a gente traz conteúdo na veia, prático para você aplicar para dentro do seu negócio sem enrolação, tá? Galera, e a gente tem novidade aqui nessa temporada do Aí Sim Podcast. Nós temos um patrocinador e um apoiador novo que vai estar conosco durante todo esse segundo semestre. A gente está aqui com a Ademicon Fortaleza Edson Queiroz. Isso mesmo, nós temos uma Ademicon para chamar de nossa lá próximo ao Iguatemi, ali no Edson Queiroz. A Ademicon que tem para você o acesso às melhores taxas, os melhores consórcios, as melhores condições para você investir no seu negócio, comprar o seu imóvel, comprar um veículo, o que quer que seja. Hoje, com a taxa de juros que está aí no Brasil, o consórcio voltou a ser uma opção absurdamente boa para você ter acesso a dinheiro barato. O nome que a gente pode chamar é esse, sem fazer arrodeios. Dinheiro barato. Então, se você quer saber as melhores estratégias para você colocar até capital de giro no seu negócio, fala lá com a turma da Ademicon Fortaleza Edson Queiroz, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Joia? A gente também tem aqui, ó, vocês devem estar vendo aí que hoje eu tô no estilo, hein? Hoje eu tô aqui de Dogville. É isso aí, galera. Vocês não têm noção de um tecido totalmente diferente de tudo que vocês já tiveram oportunidade de conhecer. É a inovação na vestimenta do homem. Então, é o básico, só que totalmente diferente. É o básico que ele se adequa ao teu corpo. Vocês não têm noção, se vocês tiverem uma experiência com essa vestimenta da Dogville, vocês não vão querer colocar outra coisa no corpo. E tem mais, viu? Dá pra você fazer tudo. Dá pra ir pra academia, dá pra ir pro trabalho, dá pra você... Jogou uma calça social, jogou aqui, o que você quiser colocar, ela dá certo. E eu já estou aqui com a minha e recomendo para vocês, se você quer ter acesso a essa roupa sensacional, acesse o site da dogville.com.br e você vai ter com o cupom aí sim 15% de desconto. É isso mesmo, aqui você, além de aprender um conteúdo que te faz ganhar dinheiro, você ainda economiza dinheiro com as suas vestimentas, hein? Rapaz, o meu convidado tá aqui já olhando e disse, rapaz, como é que a gente vai pra ter uma dessas? Se acalme aí, que tem surpresa pra você no final. E, galera, a gente vai deixar de arrodeios aqui, porque a gente vai apresentar esse cara que tem uma história simplesmente das mais inspiradoras que eu conheço. Um cara que ele veio de baixo, pai, esposo, empresário, e um cara que tem uma história de crescimento exponencial pertinho da gente aqui no Ceará, que talvez você já tenha ouvido falar dele, mas se não ouviu, com certeza depois de hoje você não vai esquecer. Eu estou falando de Rony Lima. Seja bem-vindo, meu amigo. Muitíssimo obrigado, meu irmão, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos conhecimentos, aprender muito com você, que ali a gente estava, antes de começar, já vivendo um pouco desse episódio, sim. Né? E é enriquecedor demais a gente estar ao lado de pessoas boas, com energia boa, e você tem o mesmo temperamento que o meu, otimista e, cara, é gratificante a gente encontrar pessoas durante a nossa jornada que elevam o nosso nível, faz com que a gente entenda que a gente não tá só na nossa jornada, e é esse o objetivo de se conectar com outras pessoas para aprender, para ensinar e ser relevante. E a gente espera que através desse episódio aqui a gente possa levar algum insight
que faça a diferença na vida de alguém. Aí sim, hein? Já começou pesado aqui o homem, né? Tava nem preparado para isso. Mas, Rony, vamos lá, cara. Vamos começar com a pergunta que dá nome a esse podcast. Qual foi o momento, aí sim, da jornada empreendedora do Rony até aqui? Aí sim, gostei da pergunta. Cara, temos uma história muito longa. É uma história de desafios, assim como a grande maioria de nós empreendedores, mas posso dizer que o momento mesmo de virada de chave foi em 2022. E durante esse episódio a gente vai falar muito que 2022 foi quando eu reconheci que o sucesso não era só o dinheiro, que eu tinha muita coisa para aprender, eu tinha muita coisa para adquirir. E eu busquei isso em 2022. Foi o meu ápice espiritual, foi o meu ápice físico, foi o meu ápice emocional e o meu ápice de conhecimento técnico. Porque durante muito tempo eu aprendi a ganhar dinheiro, mas eu não sabia como lidar. Eu não sabia como eu ganhava, eu não sabia se me jogasse em outro negócio, eu me sentia perdido, eu não sabia o que eu tinha que fazer, até que eu reconheci isso através de amizade, pessoas que a gente conheceu, que mostrou que, cara, não é só isso, você precisa saber disso, e eu durante muito tempo fui ignorante e rejeitei alguns convites para estar em ambientes, ouvir pessoas que me fizesse aprender e economizar tempo, como você falou mais cedo, né? E eu vi que um dia eu precisava disso. Eu estava em uma roda de amigos e pessoas que eu tinha conhecido em São Paulo. Cara, e nessa roda de amigos, as pessoas começaram a compartilhar conhecimentos técnicos, informações simples dentro dos seus negócios. E naquele momento eu me senti perdido. Eu não sabia como respondia, eu não sabia como fazia e eu não sabia de nenhuma informação da minha empresa. Eu tô falando de 2022, no começo de 2022. Isso me gerou uma revolta. E eu sempre falo que quando Deus quer te mudar, Ele te traz uma indignação. E naquele dia eu me senti indignado, liguei pro meu amigo Gustavo, que cuida do meu sistema, disse, irmão, cara, eu preciso de todas as informações da minha empresa, eu preciso saber como faz cada situação, e eu quero que tu me ajude nisso, e busquei mentorias, palestras, grupos de network que me fizesse elevar o meu nível de conhecimento técnico. E através disso eu tive esse ápice de crescimento no geral em 2022. Então essa aí foi o meu momento virada de chave. Mas claro que desde o começo de 2011, começo oficial como empreendedor, a gente teve muitas viradas de chave. Claro. Mas a principal foi em 2022. E é engraçado, né? Ou seja, você começou seu movimento de empreendedorismo em 2011 e você teve uma grande virada 11 anos depois, né? Em 2022. Como o pessoal diz, tem tantas camadas isso que você acabou de trazer pra gente, né? Tem a importância do ambiente, das pessoas, de você se abrir para essas oportunidades, você abrir mão do seu ego, né? Do egocentrismo e você dizer assim, rapaz, eu não sei de tudo, né? E dizer assim, ter uma humildade para olhar para as outras oportunidades e outros aprendizados. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, duas na verdade, de tudo isso, que a primeira é dados. Você sentiu falta de dados, você já até então você estava tomando decisões muito intuitivas, vamos dizer assim, no feeling do entendimento que você já percebia do negócio, e aí você tem uma virada de chave absurda quando você diz, eu preciso dos dados na minha mão, ter clareza em relação a tudo isso. E a segunda é quando você diz que você foi tomado por uma indignação. E a gente só se movimenta quando existe essa indignação. Eu trabalho com desenvolvimento de equipes comerciais e uma das coisas que eu digo muito para o vendedor é que informação vai gerar análise e motivação vai gerar ação. Então, vamos lá. Se eu fico dando informação sobre o produto, o cara vai ficar analisando o produto. Não, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou ver e te dou um retorno. Mas se eu dou a ele indignação com o que ele está vivendo ou um desejo muito forte de viver uma coisa diferente, esse cara vai se mexer para agir, que foi o que você fez. Então,
a sua sacada, ela tem muito a ver com a rotina e com o dia a dia de todos nós que vendemos algo, seja produto, seja serviço. Isso, né, é comum a gente ainda ver, mesmo no cenário atual tão evoluído de informação, de tecnologia, a gente percebe a estagnação de empresas com 10, 20, 30 anos, porque elas não querem se render a essa mudança de ter que estar em ambientes educativos, independente do teu tempo como empresário. Se você fosse tão bom o quanto você acha que eu sempre falo isso para alguns amigos, você estava melhor do que você está hoje. Você está trabalhando para quê? Só para sobreviver? Você quer crescer? Quero crescer. Mas se você quer crescer, você não está buscando algo novo, você vai sempre ter aquela falsa sensação que está dando certo. Aí quando você puxa seu histórico de crescimento, nos últimos 5 anos você não cresceu. Então, assim, essa reflexão é importante a gente trazer para a turma entender que tem coisa que a gente faz, não é porque a gente quer, nós não é menino, nós fazemos o que é preciso. Então, hoje, a gente está inserido em lugares de mentoria, de palestras, de eventos, em network, em almoço, buscar ter acesso a lugares melhores. Isso é importante para nós, a gente precisa reconhecer que, meu amigo, independente do meu resultado, seja pequeno, médio ou grande, eu tô aqui para quê? Meu negócio está estabilizado, eu tenho uma consciência que eu não quero crescer. Se você tem a consciência, de fato eu vou permitir que você diga que está satisfeito com o seu resultado, porque você de forma consciente quer continuar tendo esse resultado. Sim. Agora, quando a gente chega para a turma, cara, o que é que você tem de previsão para os seus próximos anos na sua empresa? E a turma diz, cara, quer crescer. Aí, o que é que tu tá trilhando para crescer? Turma, tô trabalhando 2 horas a mais, contratei mais pessoas, mas demiti mais tantas pessoas. Então, no final das contas, pela falta de indicadores, eles acabam tomando decisões erradas, assim como eu sempre tomei. E o que é que eu falo para minha equipe? O que é que eu falo para os meus sócios? Você acabou de falar, os números, eles nos mostram se tá no rumo ou não. E a ação vai ser em cima daquilo que precisa reajustar, continuar fazendo o que está dando certo ou parar de fazer o que está dando errado. Sim. Então hoje, e essa frase eu vi até do Pablo Nassau, que assim, eu acredito mais nos números do que nas pessoas. Porque um cara daquele já apanhou o mundo, já foi traído demais. Então, assim, se for de a gente estar dando desculpa, se for de a gente estar perdoando as pessoas... Meu amigo, você é um bom profissional, você é um cara que entrega resultado, traga esses números positivos. E morreu, né? Então, assim, eu reconheci isso, posso dizer, a tempo. Porque, assim, de acordo com o fluxo de crescimento, de faturamento, logística, dentro de uma empresa média para grande... Quando você não percebe um erro, ele se torna prejuízo. Então, posso dizer que não estava me proporcionando um prejuízo, porque a empresa estava dando lucro, mas eu estava deixando de ganhar mais. Perfeito. Excelente. E é o bom que te afasta do ótimo, né? Quando você se acomoda e se acostuma com o bom, aquilo vai acabar te distanciando. Rony, quem te vê hoje, né? Andando de carro bacana com várias empresas, pode não imaginar de onde o Rony veio e a quantidade de transformações que o Rony passou ao longo do tempo, né? A gente conversou um pouco aí sobre esse bastidor. E eu, obviamente, nem quero que o Rony traga aqui toda aquela história de meu Deus, é como eu fui, pobre, sofredor. A ideia não é essa. A ideia é eu trazer para o cara que está do outro lado, ele entender o seguinte: o que mudou na mentalidade do Rony? O que o Rony, de 17 anos, lá atrás, ele começou em 2011 a vender as primeiras coisas dele, o que muda, o que funcionava na tua cabeça naquela época, que mudou para você viver algo alguns milhares de vezes maior que você vive hoje, ou milhões de vezes maior. Então, o que muda? O que precisa mudar na mentalidade do cara, do moleque que está empreendendo, que está começando, que está vendendo uma coisa para lucrar? O que precisa mudar para esse cara crescer exponencialmente como você cresceu? Cara, em 2017 cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu vou mudar a nossa família. E olha que eu vim de uma realidade simples, mas eu sempre fui ousado. Eu sempre gostei de fazer o máximo e que o meu máximo ele me entregasse uma visão de crescimento que de fato eu queria. Se fosse para um carro, se fosse para uma moto, se fosse para uma casa, se fosse para uma viagem. E quando eu comecei a empreender, eu fui movido pelo crescimento. Normalmente a gente começa a empreender pela sobrevivência. E essa motivação pelo crescimento me fez não enxergar o crescimento em dinheiro.
mas de fato é em conquistas. E essa mesma visão eu tive quando eu comecei a ajudar minha mãe em casa, formalizado isso. Com 6 anos e com 11 anos eu comprei o meu primeiro patrimônio, que eu levo hoje como um orgulho e inspiração para mim mesmo, um videogame, um simples Play 2, que na época era R$1.000, mas quem tinha eram os meus amigos que vinham de família bem-sucedida. E minha mãe, ela não teve nada de participação diretamente para eu comprar aquilo, foi 100% com o meu trabalho, com o que ela me pagava, com o que eu fazia. Entendendo isso, cara, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Com 14 anos, comprei minha máquina digital. Com 17 anos, eu comecei a empreender com R$300 meu. Com 18 anos, eu disse que eu queria comprar minha moto. Eu comprei. E essa minha vontade de crescer me fez tirar de lado a visão do dinheiro e ter que trabalhar muito para construir o próximo sonho, que o meu próximo sonho era um carro, depois era ter minha casa própria, depois era ter o ponto da minha loja próprio, e depois era ter um carro melhor, e depois era fazer a viagem dos meus sonhos, e depois, isso foi se construindo ao longo dos anos, que me fez mostrar o verdadeiro objetivo que um dia eu quis, eu almejei. Até que, quando falamos de crescimento, é muito relativo e complexo a forma de a gente entender o que é para um e o que não é para o outro. E eu entendi que era realizações. E eu consegui ter o carro dos meus sonhos, consegui fazer as viagens dos meus sonhos, consegui ter a casa dos meus sonhos, consegui ter o melhor plano de saúde para minha família, consegui fazer as melhores viagens com a minha família, consegui pagar o melhor colégio para minha filha, até que eu entendi em 2022 que crescimento também é só isso. Não. Crescimento é o que, Rony? Pra ti nesse momento? Cara, crescimento pra mim é ter o domínio próprio. É ter uma fé que, independente da complexidade que a gente vive hoje em dia, eu estou firme na rocha. É saber o real propósito que eu quero para minha vida e não trocar ele por propostas. É saber que eu quero deixar um legado e não quero ter patrimônio apenas. E saber que desse legado que a gente quer deixar em vida, a gente vai mudar gerações, a gente vai mudar famílias, a gente vai mudar pessoas. E essa busca, ela foi constante. Reconhecendo que eu era um analfabeto em muitos negócios, principalmente na minha empresa, eu disse, cara, eu preciso entender disso, preciso entender de processo, preciso entender de gerir pessoas, formar liderança, eu preciso saber como lidar com o sócio, porque eu puxo o histórico dos caras mais ricos do mundo, 90% teve sócio durante a sua vida. Então, assim, por que eu não quero ter sócio? Porque o mundo, ele quer nos mostrar que sócio é ruim, sócio dá trabalho, e cara, existe de fato o lado ruim e o lado bom de tudo, mas para que eu alcance os meus objetivos, eu preciso ter que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a traição, aprender a lidar com a fama, com o dinheiro, e eu quero ter domínio próprio. E domínio próprio, muitas das vezes, a gente só consegue ter, cara, com Deus no coração. A grande maioria das vezes. Porque eu conheço hoje muitas pessoas boas, pessoas bem-sucedidas, mas ele falha em algo que é crucial para o futuro dele. Tá. Que para muitos é costume, é cultural. Mas quando eu me apego em Deus, eu nunca posso me permitir com isso. Que é o cara ter um sucesso financeiro e não ter um sucesso dentro da família. É o cara se acostumar a ter muito mais prazer com a mulher da rua do que com a sua própria esposa. É o cara não ligar pro futuro do seu filho ou da sua filha ao seu lado, se comprometendo em, através das suas atitudes erradas, dividir isso. Então, cara, eu sempre me preocupei, né? Então, assim, dentro de casa eu tive um pai que não me deu bom exemplo, tive minha mãe que me deu bom exemplo. Então, eu não aprendi a fazer coisas que ia mudar o meu jogo. Eu aprendi a não fazer. Eu aprendi a resistir às tentações. Então, assim, nunca precisei fumar um cigarro, nunca precisei usar uma droga, nunca precisei colocar um copo de bebida na minha boca para dizer que hoje eu sou um homem feliz, para dizer que hoje eu sou um homem próspero. Porque o que eu falo no meu livro, quando a pergunta é o que é prosperidade para você, Rony? Prosperidade para mim é paz e liberdade, é família e Deus. E no final das contas, hoje eu posso dizer que é dinheiro, mas
pela mentalidade que eu tinha alguns anos atrás, sucesso de fato era dinheiro e morreu. Sim. Porque como é que a pessoa vai ter sucesso na vida se ela não tem dinheiro? E assim vem aquele costume de Claro. falas que as pessoas que não viveram o zero ao topo, ele não tem propriedade de falar do topo. Perfeito. Ele tem propriedade de falar até onde ele pode falar. Então assim, eu vivi essa complexidade. Eu sei o que é trabalhar 20 horas por dia durante 9 anos da minha vida e sem dar atenção à minha filha. E isso não é sinônimo de dizer que eu não amo. Então, assim, hoje eu não gosto de pessoas que dão desculpa de dizer que amo ir buscar meu filho no colégio, amo brincar cedo com minha filha, amo servir a Deus, amo estar na obra, amo ser alguém. No final, você não tem prosperidade, pelo menos financeira, cara, no pior das contas, como que tu vai dar uma escola boa pro teu filho? É só de dizer o teu filho te ama, ou é ensinando ele a estudar? Como é que você vai proporcionar uma viagem boa pra sua família? Como é que você vai proporcionar um carro? Então, sim, sucesso é muito relativo. Claro. Mas hoje eu posso dizer que eu não tive nada, e eu construí algo que me fizesse enxergar o valor do pouco e do muito. E entender que o muito às vezes é demais e o pouco às vezes faz falta. Entendeu? Pedrada! Pedrada, meus amigos. Porrada. Meu amigo, quando eu tenho uma entrega que eu faço para os meus clientes, um dos módulos que chama O Porquê Nosso de Cada Dia. E ele normalmente é o módulo introdutório. Porque exatamente isso tudo que você trouxe. Eu coloco para eles no início do projeto que se não tem um porquê claro, as coisas vão perder sentido bem ali no próximo passo que você der. E ter essa clareza, e quando você fala ali da construção do próximo objetivo e a renovação desses objetivos e dessas metas, isso é fundamental, é muito importante, principalmente para o cara que está começando. Ter uma meta de, como você disse, não só do próximo ano, a próxima conquista material, mas eu penso que tem uma expressão que eu gosto de utilizar muito, que é no que você quer se tornar. Em quem você quer se tornar, quem é a pessoa. Olha para o que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje é tudo que você gostaria de ser daqui a 10 anos? Ou você precisa se tornar alguém melhor? Você pode fazer isso. Mas para isso, você vai ter que fazer coisas. E você se torna no caminho, enquanto você faz essas coisas. Então, tá disposto a pagar o preço, trabalhar muitas horas. E isso vai ganhar sentido se você entende quem você está querendo se tornar ao longo da jornada, ao longo do processo. Você falou de uma relação com Deus, né, muito forte, a gente percebe isso, não tem como fugir disso no seu discurso. E eu lhe acompanho nas redes sociais e recentemente eu vi que você participou do Legendários. Sim. E aí, sem fugir da raia, tá? Legendários. Eu preciso subir a montanha para ter uma experiência com Deus? Não precisa. Quando a gente fala de experiência com Deus, na grande maioria das vezes a gente fala de momento. E muitos momentos vai te proporcionar até essa intimidade. Certo. Seja na igreja, seja para você sumir um monte, independente que seja Legendários, ou seja um movimento legendário, ou seja qualquer outro movimento cristão que você entende que ali, aquele ambiente, aquele lugar vai te aproximar de Deus. Então, baseado no que hoje o mundo está falando do movimento, Por que você acha que a galera critica tanto? Eu posso dizer que aquela parada de a gente falar algo baseado no que a gente acha, né, irmão? Sim. Então, assim, quando a gente fala algo que a gente acha, a gente não tá falando do que a gente tá vivendo. É a mesma coisa que o cara chega pra mim e ele vai dizer que riqueza pra ele é só a família, mas em algum momento a família dele pode passar por alguma dificuldade de saúde e ele não tem um dinheiro para pagar um plano de saúde, né? Então, assim, hoje eu gosto de discutir com pessoas que está alinhado com o nosso futuro ou a nossa realidade atual. E faz sentido, fica uma discussão agradável. A partir do momento que você vê que, infelizmente, a grande maioria das vezes, as pessoas que criticam esse movimento é pessoas que não têm a mesma fé que você tem, então tolo é você que está discutindo por algo que para você faz muito sentido e para o cara não faz. Agora, a partir do momento que for para uma discussão que o cara chega, cara, eu quero acreditar mais em Deus e eu quero saber quais são os movimentos que hoje vai me aproximar mais de Deus. E eu vou dizer a ele o porquê eu sirvo no Legendário e subo quantas vezes for necessário, porque ali eu vejo transformações. Eu vejo choques de realidade
que muitas das vezes quando a gente vive o bem bom do dia a dia, a gente acaba não se preocupando tanto com Deus, né? E a gente acaba, tipo, esquecendo ele ali e chamando ele mais nos momentos difíceis, né? Então, assim, cara, o Legendário é mais um movimento, assim como qualquer outro, que te aproxima de Deus. E essa proximidade, esse grau de proximidade vai da tua fé. Perfeito. Aí. Você que tinha dúvida, eu não subi ainda, eu queria perguntar e pronto, perguntei. Talvez seja a sua curiosidade aí, se você quiser depois, mas vai lá no direct do Rony que ele responde, viu? Pode perguntar. Galera, beleza, Rony. Rony, vamos falar de negócio aqui agora, bem mais propriamente do momento atual que você está vivendo hoje. Muita gente conhece o Rony pela Top Cases, né? Sua loja de celulares, acessórios, produtos de tecnologia, mas hoje o ecossistema do Rony é bem maior do que esse, né? Explica para o pessoal um pouco mais quais são os ramos que você atua e o que é que tem do Rony que o pessoal não sabe que é do Rony aí no mercado. Cara, hoje o Rony ele tem um grupo de empresas com sócios diferentes, que atua no segmento imobiliário, onde a gente tem uma urbanizadora, trabalhamos com desenvolvimentos de loteamentos. Nosso forte é o público que compra para a segunda moradia, que quer passear no litoral do nosso Ceará, Certo. E hoje a gente atinge um público do sul, sudeste. Hoje a gente tem a Top Case, que é uma referência estadual no seu segmento de acessórios, assistência técnica, produtos Apple, entre outros acessórios, que já está há 14 anos, que é de lá que a nossa jornada empreendedora começou, onde a gente tem uma história ali que começou nas calçadas, nas feiras livres, e hoje a gente tem uma loja no Jockey, que é um dos bairros aqui de Fortaleza. Também hoje sou sócio da Hope Contabilidade, onde pegamos ali esse projeto há quase 3 anos atrás, menos de 3 anos atrás, com os nossos contadores. Eu apresentei a ele um plano de crescimento de negócio para a gente entrar como investidor e os caras abraçaram, confiaram no nosso projeto. Saímos de uma quantidade de clientes, 48 clientes para 278 clientes hoje, com ticket médio de 250 para hoje R$650, para um colaborador para hoje 17 colaboradores, E temos também alguns outros investimentos no mercado financeiro e outros mercados também. Sim. E eu tenho outras 2 empresas que faz parte e está alinhado com o meu futuro, nos meus próximos 9 anos, que é a empresa de educação, que é a 3x Educação, onde eu levo o meu conhecimento para outros empresários do varejo, que é exatamente a experiência que a gente tem de 14 anos, na prática, do zero ao resultado, pode-se dizer, máximo daquele negócio, daquele segmento. E também tem a Pump. A Pump é uma holding de empresas de tecnologia, onde a gente atua em várias áreas, entre segmentos automotivo, segmento de construção, setor comercial, RH. Sim. E muitos outros que ainda vai ser lançado nas nossas redes sociais. E esse é o ecossistema do Rony. Aí o porquê hoje o Rony tem muitas empresas, na visão da turma, tem uma empresa dá trabalho. Rapaz, parece brincadeira, ele vai falar aqui e tá aqui ó, nas perguntas. Ó. Qual era a lógica por trás dessa diversificação do Rony? Por que não focar num único negócio que você já tinha expertise e hoje você está diversificando? Existe uma lógica ou mesmo o que está por trás, quando eu digo você ter... O que é que o Rony busca quando ele diz assim, eu vou abrir um outro negócio? Cara, você está fazendo uma pergunta que se eu tivesse descobrido essa resposta há pelo menos uns 8 anos atrás, hoje eu tinha o triplo de patrimônio que eu tenho. Por quê? Porque a falta de informação ou a informação errada, ela te leva a um resultado mínimo ou péssimo. Na minoria das vezes, é o melhor. Por que eu tô falando isso? Porque eu vim do resultado 1 ao resultado acima da média. E como o Rony enxergou essa possibilidades de empresas para ele ter participação? Primeiro, limitação no segmento que eu estava. Hoje o varejo é um dos segmentos mais desafiador que existe para você lidar com ele. E dependendo do segmento é onde entra todo o custo, a logística, o risco, retorno, que no final das contas você precisa analisar. E o cara que ganha dinheiro no varejo
principalmente ali, aquele varejão brabão mesmo, igual o meu, ele ganha dinheiro em qualquer outro canto. Percebendo isso, quando foi em 2022, eu disse, cara, antes eu só trabalhava com acessório. Depois eu parti para outros tipos de acessório com um ticket mais alto. Depois eu parti para relógios, depois foi para perfume, depois foi para joia, depois foi para venda de celular, depois assistência técnica. E aí, tô no teto. Como é que eu faço para dobrar o negócio? E eu, ousado, fui lá e dobrei. O meu faturamento, fui para dentro da operação, fiz o negócio acontecer e eu vi que o mais, às vezes, é um exagero. E é o que muitos empresários hoje não conseguem enxergar no seu negócio. Acha que crescimento é crescer 10% ao ano. Muitas das vezes você pode crescer 30%, 50% ao ano, mas os reinvestimentos que você faz no seu próprio negócio, ele não te proporciona um valuation, um patrimônio, e sim apenas gastos momentâneos. É reformas, é não sei o que, é coisas que no final das contas ele não agrega valor, é muito mais tentativas ou gasto desnecessário do que um lucro investido que vai te gerar um resultado. O que a gente erra muito? A empresa está dando certo, a gente gasta 100 mil reais numa obra, gasta 200 mil para abrir uma outra, que no final das contas vai dar o mesmo resultado de antes. Até as pessoas entenderem que isso normalmente acontece na grande maioria das vezes, elas primeiro vão tentar fazer. Sim. Até que no final das contas não valeu a pena. E quando eu percebi essa minha limitação em 2022, eu preciso buscar conhecimento técnico para me abrir outro negócio. Foi exatamente em 2022, busquei conhecimento, descobri tudo como de fato acontecia dentro da Top Case e eu criei um método. Desde a contratação, da capacitação, da formação de liderança, processos financeiros, processos comerciais, processos de marketing, processo interno e externo que fizesse com que eu conseguisse fazer mais com o mesmo. Hoje você tem tudo isso escrito? Tudo isso formalizado, tenho tudo isso aqui inscrito. E a mesma metodologia eu apresentei para os meus contadores. E aí a gente teve o resultado que teve. No dia 1º de janeiro a gente começou, 1º de janeiro de 2023. A gente começou com a Hope, mas a Hope já vinha sendo amadurecida há uns 4 meses antes, estava em reforma. E aí a gente teve esse resultado em 2023, e no meio desse resultado de Hope dando certo, Top Case dando certo, a gente criou a 3x Educação, que foi a empresa de educação, e no meio da educação, o mais importante é o quê? A parte da educação, muito mais a gente aprende do que ensina, independente do seu grau de expertise ou de resultado. Quando você tem outros empresários te passando o íntimo do negócio dele, você aprende muito mais do que ensina. E eu aprendi isso. E quanto mais eu aprendi, o que foi que eu fiz para ter acesso a mais informações íntimas dos empresários? Eu baixei o meu ticket da educação. Comecei a ter informações de centenas de empresas, onde o qual, para mim aprender, não tinha chat desse jeito, meu amigo. Sim. Só na prática. E aí, quando foi em 2024, a gente entrou nesses segmentos que me fizeram enxergar o que conseguia ser escalável, o que conseguia ser escalonável, o que seria dependente ou independente de mim. E aí eu cheguei a uma conclusão das empresas que eu me meti em 2024 e 2025 eu fiz o meu planejamento dos próximos 9 anos. Então, com 40 anos, o Rony ele quer ter um resultado financeiro e profissional e pessoal. Assim como o meu sonho é se formar, então a gente está estudando direito, eu também estudo contabilidade, estudo também gestão de TI, porque é áreas a qual vai fazer sentido para os meus próximos 9 anos. Excelente. Como empresário e não como profissional. Entendendo que no final das contas, hoje o mundo ele pede socorro para a tecnologia, a gente teve que fazer o checkmate. Né, lançar a empresa de tecnologia que é que a gente tem hoje, que é que vai fazer sentido para o nosso futuro, exatamente não baseado no que a empresa ela vai te dar todos os meses, que quando a gente tem essa visão, a gente cria muita expectativa em pouco resultado, mas sim no que ela vai ter de valor e alguém vai pagar o valor que ela merece, e isso torna uma pessoa rica. Aprendi com muitos, não tive essa experiência de vender empresa, mas em uma palestra do Flávio Augusto, ele fala 7 situações a qual
A 7ª é a venda da empresa. E até a 6ª, eu estava com a minha esposa nesse evento, eu disse, amor, até a 6ª nós estamos. Então estamos no rumo. Falta só vender a empresa, né? E assim, estamos muito conscientes, estamos vivendo cada etapa desse momento como empreendedor e respeitando que algumas coisas não é a tua inteligência, não é o valor que tu investe. De fato, é o tempo que vai te fazer ter ou ser a pessoa que você quer ser. Pô. Pegou a sacada, educação, processo, escalável, valuation, tecnologia. Então tem alguns pilares envolvidos aí nesse bastidor dessa fala do Rony. Volta aí esses 3, 4 minutos de fala do Rony aí que você vai ter uma mentoria aí de alguns passos que ele revelou aqui pra gente. Então pega o insight. E se você não pegou a sacada, volta aí e pega essa sacada. E se até aqui esse episódio tá fazendo sentido para você e você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal @AiSimPodcast no YouTube ou no Spotify, né? Segue lá a gente, avalia com 5 estrelas e compartilha esse episódio com outras pessoas que você vai estar ajudando outras pessoas a crescer e vai ajudar esse conteúdo a chegar a ainda mais gente. Ô Rony, você falou da sua empresa de educação. Tá? E aí, falando de educação, eu queria. Se você tem muita gente do varejo nos ouvindo aí do outro lado, até porque o seu público é um público também muito desse segmento. Mas o que foi que o varejo te ensinou que faculdade nenhuma poderia ter ensinado? Cara, resiliência. E entender que há algumas coisas que a gente faz durante a nossa jornada, estamos fazendo sacrifício de tolo. Até que no final das contas, como você entende ao médio e longo prazo o que faz sentido para ti ou não, tu muda o modelo de negócio que faz com que você ganhe 5, 10, 20 anos do seu negócio. Você muda o que tu tá vendendo. Então eu aprendi muito isso. Aprendi com um cara que vendeu uma empresa, que é um cara que é uma referência. E o que ele aprendeu durante a jornada dele como empresário, que ele vendia o seu produto como ERP. E ERP não tinha o seu valor. E ele vendeu o mesmo produto, mas a forma de apresentar é como uma solução, Sim. de fato. E aí tem o seu valor, né? E quando eu fui entender isso, no varejo, eu entendi que muitas coisas eu vendia que não fazia sentido. Ele muito mais fazia eu trocar dinheiro por dinheiro do que ganhar dinheiro ou me proporcionar um ganho de um cliente ou uma satisfação de um cliente. Então, posso dizer que é mais um papel de aventureiro do que empresário. E pra gente perceber esses pequenos detalhes no varejo, cara, é muito difícil, porque o varejo ele consome muito a nossa energia no operacional. Então, hoje você vai dar consultoria para um empresário do varejo, meu amigo, você tem que ter sangue no olho, muito mais do que ele. Porque você tem que ser muito mais um psicólogo do que um consultor. Porque, cara, tem calma, o cara é assim, sabe? Porque ele pensa que é 24 horas da vida dele que vai mudar o jogo dele. E não é. O empresário que hoje já tá com mais do que 5 anos de empresa no varejo e ele tem um resultado baixo, ou ele tá estagnado, é porque ele não entendeu que ele bateu o teto. E quanto mais ele vende ou quanto mais ele trabalha, mais horas, ele tá apenas economizando alguns dias a mais do futuro dele. Mas ele não tá crescendo, né? Então, se existe essa diferença de entender, eu não posso fazer o papel de uma máquina. O papel de uma máquina é o quê? Eu sou um humano, é para me trabalhar uma média de 12 horas por dia. É uma média, eu tô falando como empreendedor, uma média de 12 horas por dia. Eu não posso entender que eu sou igual a uma máquina que se eu trabalhar 24 horas eu vou produzir o dobro. Eu preciso dormir, eu preciso ter saúde, eu preciso ter paz, preciso dar atenção à minha família, eu preciso tudo. Mas entendi isso muito tarde. Por quê? Porque até 2021, eu trabalhei 20 horas por dia. Até 2021, de 2011 até 2021. Eu trabalhei 20 horas por dia achando que era trabalhar mais, que eu ia crescer. E no varejo não é, cara. E a inteligência do varejo a gente só descobre muito tempo depois. Até que a inteligência faz a gente entender se estão fazendo certo ou estão fazendo, pode se considerar como a mentalidade que eu tenho hoje o errado. Porque o errado para um pode ser errado, para outro pode não ser. E tá tudo certo. Cara, esse movimento de você fazer esse trabalho com o pessoal do varejo, ele é de uma relevância muito grande. E você já mentorou vários
vários empresários, né, daqui da região, trazendo não só esses conhecimentos que você vai buscar em São Paulo, quanto os que você vai buscar aqui. E muitas vezes, a gente estava conversando sobre isso no almoço, e às vezes assim, uma mentoria de 3 horas, às vezes é uma sacada que paga a conta. Qual foi o insight mais valioso que o Rony, ou um dos mais, que você possa compartilhar com a gente aqui, que o Rony já recebeu? Que você disse assim, cara, eu fui para um evento ou eu ouvi de uma palestra, de que algo que você voltou, precisava implementar, implementou e gerou para você um resultado muito grande. Cara, eu aprendi muito com muitas pessoas, já aprendi muito. Eu acho que de 2022 para 2023 eu gastei uma média de uns 300 mil reais em educação. Em 2 anos eu gastei uns 300 mil reais em educação. Evento, eu ia quase toda semana para São Paulo. Eu buscava intencionalmente aprender, porque eu sabia que eu precisava aprender, porque até então naquele momento eu era muito amador comparado ao meu resultado. E com todos eles eu aprendi algo. Eu aprendi, né? Eu sempre fui o cara de ir para um lugar, anotar tudo que eu acho que é relevante para mim, e no final das contas eu priorizar o que é importante eu colocar em prática no primeiro momento. E alguns eventos eu fui até 2, 3, 4 vezes, porque anotava muita coisa e só conseguia colocar 10% e Sim. não decorava mais como era que era para fazer as outras coisas, tinha que ir de novo, que Sim. era bom. Mas, cara, eu posso te dizer, irmão, que assim, não teve algo assim, virada de chave exata. Por quê? Porque, cara, não existe a virada de chave assim, 100%. Existe a construção da tua virada de chave. E a construção eu fui colocando tijolo por tijolo em cada momento que eu aprendi algo. Então, comecei a aprender de pessoas, queria formar líderes, porque até então eu tinha muitos colaboradores, mas eu era um cara altamente estressado dentro da empresa, porque como não tinha liderança, tudo vinha sobre mim. E eu preciso entender sobre liderança. Cara, eu preciso entender sobre indicadores, preciso entender sobre números, sobre custo, sobre precificação. E hoje eu chego para dar uma mentoria a um empresário que às vezes está 10, 20 anos no negócio, cara, tu precisa entender de lead, quantidade de lead, de taxa de conversão, de ticket médio, faturamento bruto, faturamento líquido, lucro bruto, lucro líquido, custo fixo, custo variável. E quando a gente bota o pé na caneta, quando a gente bota o pé da letra, o cara às vezes está empatando no seu negócio. Ou às vezes tendo prejuízo, e o que não faz ele enxergar esse prejuízo, às vezes é um dinheiro que ele tem em caixa, que junta pessoa física com pessoa jurídica, que no final das contas ele não percebe que está dando errado. Mas posso te dizer, cara, que o insight principal é o ambiente. Não é nem a informação em si. É ambiente, é as amizades, e um vai te ensinando algo, o outro vai te ensinando algo, e no final das contas você constrói aquela mudança, entendeu? Cara, isso que tu tá trazendo tem uma relevância tão grande e conecta tanto com o que a gente constrói, porque uma das coisas que eu mais escuto dos empresários é isso aí. O cara quer um encontro que a equipe comercial dele se revolucione. Ele quer que em um mês o time dele esteja completamente, né, mudado. E muitas vezes numa mesma equipe eu tenho o cara que precisa mudar de mentalidade, tem o cara que precisa de processo, tem o cara que precisa de comportamento, tem o cara que precisa de um ajuste fino de tecnologia porque ele não domina, tem um outro, e são dores distintas, e é como você falou, é uma jornada, é uma caminhada que eu preciso elencar diversos pontos e fazer essas construções. Você tem que manter o equilíbrio de todos os setores para que ambos evoluam de forma proporcional, e não você parar tudo e focar em ensinar só uma pessoa, né? É isso. E essa linha do construir um ambiente, né? E não só, e esse ambiente, uma das coisas que eu me preocupo muito, Rony, e aí vale para você empresário que está aí do outro lado. Eu tratei com uma empresária recentemente. Essa empresária ela deve ter investido na faixa de uns 200 mil reais num único processo com ela. E a gente apresentou um projeto para o time dela. E ela estava com uma dor com o time. E a dor maior era uma dor de cultura.
E ao apresentar o investimento, eu escutei a seguinte frase: Lucas, nós achamos caro. Eu, inclusive, falei, eu disse, e do jeito que tá barato? Porque se tá caro a solução, o que você tá vivendo hoje tá barato? Né? Então, mas, enfim, a gente fez a tratativa, mas o que é que acontece? Que eu vejo em muitos empresários. Está uma febre nacional de eventos, mentorias e trabalhos voltados para os empresários que não descem, não têm a habilidade muitas vezes para descer esse conhecimento para a operação. Sim. O cara não desce para o tático e não desce para o operacional. Hoje o que a 2P Treinamentos faz é exatamente esse trabalho com o tático e com o operacional muitas vezes, com os gestores, né, dentro de um programa de desenvolvimento de liderança, com o time com a equipe comercial, para a gente trabalhar mentalidade, comportamento e técnica. E muitas vezes esse cara ele acha barato investir num carro de luxo no conhecimento dele, mas se esse conhecimento não chega na operação, Mesmo que nada. não vai acontecer. E é o que eu tenho visto muitas vezes. O que você está falando é algo importante, porque assim, quando fala de conhecimento para empresário, o próprio empresário, ele pensa que importante é somente ele ter esse conhecimento. Mas só que às vezes, cara, como aconteceu comigo, fica um acúmulo de informação na mente dele, ele fica sobrecarregado e frustrado porque não consegue colocar em prática 10% daquilo que ele está aprendendo e que no final das contas ele enche a bola e diz: eu sei de muita coisa, mas você sabe e não executa, mesmo que nada, né? E é importante você falar isso relacionado ao operacional, tático e estratégico, porque, cara, isso é o que divide empresas bem preparadas para empresas desestruturadas. Não estou falando pequena, média ou grande, Sim. porque tem empresas grandes estruturadas, como também tem empresa pequena preparado para crescer, né? Com seus processos, suas lideranças e tudo. E isso é o que eu faço nas minhas empresas. Todas as obrigações estratégicas dentro da empresa tal, do nicho tal, é essa. A tática é essa, a operacional é essa. E o que eu digo para os empresários nessa situação? A gente não tem como ser empresário 100% o estratégico. Não tem como ser 100% o tático, não tem como ser 100% o operacional. E se no final das contas a gente for 100% tudo, a gente não é nada. A gente é simplesmente um apagador de incêndio dentro do nosso negócio. Tipo, eu me coloco na posição como top case de 60% estratégico, 30% tático e 10% operacional. Aí já eu chamo o meu diretor da Top Case, eu digo: irmão, o teu papel é 20% estratégico, 60% tático e 20% operacional. Aí eu já chamo minha gerente e digo: ó, você é 10% estratégico, é 50% tático e 40% operacional, e cada um com as suas obrigações. Em cima disso, cada um sabe das suas obrigações e responsabilidade e sabe o que é para você fazer e o que não é para você fazer. Porque quando eu falo com uma pessoa que ela ganha muito bem dentro de uma empresa e eu digo o que não é para tu fazer, não é para tu estar limpando o chão da loja. Se for necessário, é uma responsabilidade sua como líder ter que fazer aquilo. Mas entenda que eu não posso trocar o teu salário de R$ 4.000 por um salário mínimo de uma pessoa que cuida de serviços gerais. Então, se tu tá fazendo esse papel, para a empresa tu tá dando prejuízo, porque o teu tempo é muito mais valorizado e importante nesse setor X que só você consegue fazer. Bacana, perfeito, cara, tá perfeitíssimo. Rony, a gente tá chegando na nossa reta final aqui, foi mais rápido do que a gente imaginava, Foi passou boa a voando. conversa, cara, foi boa. Meu querido, e aí a gente tem na nossa reta final as rapidinhas do iSim, e aí vai um bate-bola só para você trazer a primeira coisa que te vem à mente rapidinho, um livro que todo homem deveria ler. Especialista em pessoas. Especialista em pessoas. Cara, isso aí é muito top. Beleza. Qual a habilidade que todo empresário deveria dominar? Entender de pessoas. Se for domínio próprio, emocional. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou nos negócios? Ou na vida? A que mais foi difícil para mim e eu entendi que fazia parte da minha mudança de mentalidade, mudança de empresário, algumas coisas que eu fazia dentro das minhas empresas que não fazia sentido mais para os meus princípios e valores. E mesmo dando muito lucro, eu tive que deixar de fazer ou vender. Um amor. Família.
O que é um filho para você? Cara, o filho é um fruto do que a gente decidiu plantar, que através dele nos traz uma nova reflexão de vida. Uma frase que te guia. Olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi e é para lá que eu tô indo. Bem, qual é um mantra do Rony? Pressão mundial. Pressão mundial. Aí sim. Qual é um erro que o Rony nunca mais vai cometer? Você já cometeu e que você nunca mais vai cometer. Já cometi, nunca vai. Deixar de fazer as coisas pela emoção. Isso aí custa muito caro. Boa. Se o Rony pudesse encontrar com o Rony de 17 anos, cara a cara, pudesse dar um conselho pra ele, o que é que você diria? Sabendo tudo que você sabe hoje. Continue fazendo o que você vai fazer. Agora entenda só os momentos de mudança de etapa. Porque essa falta de direcionamento e entendimento me fez passar muito tempo em algumas etapas que já era para mim ter mudado já há muito tempo. Boa. Rony, última pergunta do podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados, se você tivesse 1 minuto para mandar um recado para os 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, olhando para aquela câmera ali, que recado você gostaria de deixar para as pessoas? Não perda o seu tempo se enganando. Eu acho que muito mais do que dever satisfação a qualquer outra pessoa, você deve satisfação aos seus próprios sonhos, suas próprias realizações, seus objetivos. Tenha isso muito claro, quem você é, quem você quer ser e qual caminho você precisa percorrer para você chegar aos seus objetivos. Se esse caminho seja para estar ao lado de pessoas boas, pessoas que você sabe que vai lhe ajudar, que pague o preço para estar próximo a elas, ambientes, não se prenda a algo que pode te dominar, isso seja vício ou qualquer outro costume. E a vida, ela é só uma. Ao mesmo tempo que a gente precisa crescer, a gente precisa viver, mas precisa também entender que algumas coisas que a gente está vivendo, ela é passageira. Outras coisas você precisa viver, você precisa sair do amadorismo e entender de forma mais profissional, você precisa ter o seu lado emocional, mas muito mais que isso, racional, e entenda um pouco de tudo isso. Isso vai fazer com que você se autoavalie todos os dias, e a autoavaliação, quando a gente fala de coração para nós mesmos, nos constrange, faz com que a gente busque essa nossa melhor versão. Eu tô falando dessa prestação de conta de você com você. Isso é o que eu faço todos os dias. Isso, sempre quando eu faço ali o checklist do que o Rony fez, tem algumas coisinhas que parecem ser ajustado. Aí sim, que episódio, meu amigo. Rapaz, só tenho uma palavra para trazer para essa reta final, que é gratidão. Obrigado, por tudo que você contribuiu com a gente. Nenhum convidado sai do Aí-Sim de mãos abanando e hoje temos presentes especiais aqui para você. Primeiro é uma lembrança do Aí-Sim Podcast para você amigo. E um presente também do nosso novo patrocinador, nosso novo parceiro, Dogville. Você vai conhecer a camisa dual, concreto e natural. E eu já estava com inveja, viu? Você usando essa blusa. Inclusive, Dogville é uma referência, né, cara? Antes de eu empreender, eu já ouvia falar de Dogville e poder estar aqui em um momento desse falando de crescimento, de prosperidade, de muitos desafios. A gente ser presenteado uma empresa que um dia, apesar de a gente não tocar nesse nome, mas foi também uma referência. Sim, Obrigado. Cara, sensacional. Então, Dogville que tá aqui com a gente, lembrando que você não precisa ficar com inveja dos nossos convidados, não. Basta você usar o cupom Aí-Sim15 que você também tem acesso a toda essa qualidade da Dogville na sua casa, no conforto da sua casa, através do e-commerce deles, tá bom? Galerinha, esse episódio teve o patrocínio, além de Dogville, da Ademicon Edson Queiroz, que vai facilitar para você o acesso às melhores taxas, as melhores condições de consórcio, que se tornou a melhor opção para você adquirir os seus bens ou ter um capital de giro para o seu negócio. Então, fala com o Rafael e todo o time da Ademicon. Você acessa no Instagram, Ademicon Fortaleza Edson Queiroz, que você vai encontrar o time de consultores deles que vão auxiliar vocês. Beleza? Rony, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, meu amigo? Tem o meu Instagram, que é Rony Lima.
que é o meu principal. Sim. E lá também a gente fala das outras empresas, tem na nossa bio o Instagram das outras empresas. Seja bem-vindo. Show de bola. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, seja no Spotify ou no YouTube, no @isim_podcast. No Instagram, a gente está no @isim_podcast. E eu sou o Lucas Vieira, você me encontra no @lucasvieira2p. Foi um prazer estar com vocês. Lembra que toda terça, às 8 da noite, a gente tem um episódio novinho para vocês. Não sai daí que esse mês de setembro tá incrível. Vamos para cima. Aí sim, podcast.